Nós estamos numa série de mensagens, parábolas sobre o reino. Começamos semana passada. Vamos dar sequência em todos os domingos desse mês de março. E a pergunta é, o que eu posso aprender através dessas parábolas que Jesus contou nos evangelhos? Nosso tema esse ano, para quem não está ainda familiarizado, é Reino 360. A gente quer viver reino em todas as dimensões, em todos os lados, em todos os tempos. E por isso que nós estamos aprendendo com Jesus a respeito das parábolas sobre o reino. Eu quero pedir agora para a igreja interceder por mim, porque eu estou aqui com uma banca de 32 jovens. Não vou nem olhar para eles. 32 jovens que vieram me avaliar na mensagem. E amanhã eles falaram que vão me oferecer um café para a gente conversar sobre a mensagem. Jesus tem misericórdia. Vai lá, Cris. Fica aí. Clama ao Altíssimo. Prazer ter vocês aqui. Esse é o pessoal da Jocum ali do Monte das Águias. Eles estão num tempo de treinamento. E este é um elemento importante no curso que eles trabalham, que é a homilética, A arte da pregação. Então, espero que vocês possam ser abençoados aí também nessa manhã. Vamos lá, então, abrir a palavra, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, vamos ler um versículo. Existem alguns capítulos clássicos de parábolas nos evangelhos. Mateus é o capítulo 13. São várias parábolas contadas por Jesus aqui sobre o reino dos céus. Marcos é o capítulo 4. E Lucas é o capítulo 15. Então, são ensinamentos tão importantes que Jesus nos dá a respeito do reino dos céus, o reino de Deus. E nós vamos ler somente um versículo. Jesus conta essa parábola nesta frase. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Simples assim, vou ler mais uma vez. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a... Ou seja, Jesus está nos falando do reino dos céus, daquilo que o reino dos céus se assemelha. E ele diz, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Obviamente essa passagem foi escolhida porque ela fala de uma mulher. Não sei se vocês observaram aqui, todos os textos lidos até aqui referem-se à mulher. E aqui fala uma mulher que não é citada pelo nome, numa parábola e numa ilustração de Jesus. Eu quero rapidamente falar sobre o propósito das parábolas. As parábolas eram ensinamentos, ilustrações muito claras, muito simples. Muitas delas, como esta aqui, dizia respeito ao dia a dia das pessoas. Quando Jesus conta essa pequena parábola, todos entenderam do que ele estava falando, porque esta era a atividade desenvolvida pela mulher na sua casa. E estas parábolas, elas são dadas para facilitar a compreensão a respeito das verdades espirituais. Quando a gente pensa em verdades espirituais, a gente pensa em coisas profundas, Por exemplo, quando a gente lê o apóstolo Paulo, tem algumas cartas de Paulo que são profundas, porque ele fala de teologia, ele fala de verdades profundas a respeito de Deus e do seu reino. E as verdades espirituais, muitas vezes, parece que elas são tão altas, tão complexas, tão difíceis de compreender, e de fato são, porque são espirituais. Mas Jesus, na sua habilidade de ensinar, ele conseguia trazer essas verdades tão profundas a respeito do reino dos céus e a respeito da vida no Espírito, de uma forma tão comum, usando ilustrações do dia a dia. Usando ilustrações que faziam parte da história daquele povo. Há um autor que escreveu um livro, Parábolas de Jesus, Joaquim Jeremias, que ele escreve o seguinte a respeito das parábolas. Levam os ouvintes a um mundo que lhes é familiar.
Tudo é tão simples e claro, ao ponto de o ouvinte não poder dar outra resposta senão, sim, de fato, é assim. De tão simples e de tão elementar. Por isso que a gente entende que ao mesmo tempo que as verdades espirituais são tão profundas, elas são tão simples e podem ser compreendidas por qualquer pessoa que deseje compreendê-las. Quando a gente estuda parábolas, e aqui vão para os alunos aqui, coordenadores de curso, né? Quando a gente estuda parábolas, a forma de interpretar uma parábola também é bastante simples. Não teria razão de ser Jesus contar uma ilustração ou ilustrações a respeito da vida e do reino com coisas do dia a dia tão comuns, e daí vem lá o ser humano e complica na interpretação daquilo que Jesus ensinou. Ok? Uma base fundamental de interpretação bíblica aqui. Não complique aquilo que foi descomplicado. Então Jesus conta de forma simples, a parábola tem que ser entendida de forma simples. Alguns dizem até, alguns estudiosos, hermeneutas aí da palavra e intérpretes, eles dizem assim que interpretar uma parábola é que nem uma piada. Você não pode perguntar depois, porque senão perdeu a graça, né? Toda a piada que você fala, hã? Pronto, já não entendeu, perdeu a graça, passou. Tá? Parábola é assim, certo? É entender a ideia. Todas as parábolas vão ter elementos, ok? Que são os elementos que Jesus escolhe para contar a história. Vamos tentar identificar os elementos desta pequena parábola do fermento? Qual é o primeiro elemento aqui? Vamos lá o texto. Opa. O reino dos céus é semelhante ao? Primeiro elemento. O reino dos céus é semelhante ao fermento. É o primeiro elemento mostrado nessa parábola. Depois o segundo elemento, quem é? Que uma mulher. O segundo elemento é uma mulher. E o terceiro elemento? A farinha. E ele diz, inclusive, a medida aqui, mulheres. Tá? Tem uma receitinha aí. 3 medidas de farinha. Esses são os 3 elementos desta parábola. E a gente aprende também que, identificando esses 3 elementos, agora existe um giro inesperado na parábola. Ele vem contando uma história até que ele, pum, é a deixa para você entender a parábola. Aonde está esse giro aqui nesta parábola? Até ficar tudo levedado, ponto. Este foi o giro. Ele usou os elementos, ele contou brevemente uma história, e o ensinamento, o princípio está na última frase. Até ficar tudo levedado. E essa é a mensagem. Deus abençoe. Não, vamos continuar. Tão simples, né? Mas eu prometo para vocês que eu não vou complicar. Então esse é o significado das parábolas e como a gente deve enxergar as parábolas. Existe muita discussão sobre isso. Houve um período ali no 3º, 4º século, onde se desenvolveu um tipo de interpretação alegórica para as parábolas. Então o povo começou a inventar um monte de história que talvez Jesus tenha pensado assim, meu Deus, como esse povo descobriu coisa aqui que eu nem tinha dito. Tem coisas que impressionam Jesus, né? A gente tem essa capacidade, né? Então, por exemplo, essa parábola, tem alguns que interpretam aqui o fermento como o próprio reino de Deus, aquilo que nós semeamos, o evangelho que é semeado. Falam também que esta mulher, ela representa a igreja. E as 3 medidas de farinha representam o mundo aonde a igreja lança este fermento. Então, quer dizer, isso é uma forma alegórica. A pergunta é, será que Jesus estava dizendo isso? E a resposta certa que eu dou para vocês é não. Ele simplesmente pensava nessa historinha. O fermento, a mulher e as 3 medidas de farinha, aonde ela esconde, mistura o fermento. O contexto dessa parábola é o seguinte, ele começa dizendo, o reino dos céus é semelhante a... Todas as parábolas desse capítulo começam assim. Portanto, em cada parábola, Jesus vai dar uma característica do reino. Ele está falando que o reino se parece com. Ele não está falando o reino é exatamente igual. Não, ele está falando se parece. Eu peguei algo bem prático, bem do nosso dia a dia, o reino de Deus se parece com isso. E aqui é interessante que no Evangelho de Mateus, ele praticamente não usa a expressão reino de Deus.
ele só usa essa expressão reino dos céus. Por uma razão bem prática e objetiva. Este evangelho foi escrito para judeus. E os judeus, de certa forma, eles esperavam, naquele momento da história, um reino físico, um reino político. Eles esperavam o Messias, que era aquele cara que ia se levantar com o braço forte, levantar exércitos, destruir o Império Romano, assentar-se no trono, e daí então Jerusalém iria reinar por toda a terra até os confins. O judeu tinha era um consciente coletivo de que o Messias era um Messias político, que viria libertá-los da opressão dos romanos. Daí veio o Messias deles foi morto na cruz, né? Imputado sobre ele todo tipo de maldição, morreu da forma mais vergonhosa, e daí tudo caiu por terra. Mas Mateus, que era um judeu discípulo de Jesus, decide escrever este evangelho. E ele está escrevendo para judeus. Esse evangelho de Mateus é o evangelho que mais tem citações do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele fundamenta a verdade do reino de Deus lá na lei e nos profetas do Antigo Testamento. E aqui ele escolhe usar a expressão reino dos céus, porque ele está dizendo aqui as palavras de Jesus, que ele disse: o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é que nem o reino de vocês. Eu não vim para detonar com o Império Romano. Eu não vim para me assentar no trono e tornar a nação de Israel a nação poderosa. Há uma libertação muito maior que o homem precisa experimentar, que é a libertação do jugo do pecado. E não simplesmente uma opressão política. E por isso ele vai usar então essa expressão, o reino dos céus. Agora vamos falar do primeiro elemento, o fermento. Na maioria das passagens da Bíblia, o fermento significa algo ruim, algo que contamina. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele vai dizer: lancem fora o velho fermento. E este velho fermento estava associado, então, a toda a religião judaica engessada, caduca, aquela religião que havia perdido a essência e o propósito da lei. Então, a maioria dos exemplos dados com esse símbolo do fermento aqui na Bíblia, eles são negativos. Eles falam do fermento como um símbolo do mal. Todo mundo conhece aquele ditado, né? Que diz: um pouco de fermento, o que acontece? Leveda toda a massa. Isso até se tornou, de certa forma, um ditado popular, as pessoas falam muito isso, né? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O que é isso? Isto é a prática real da coisa, né? Você coloca um pouco de fermento numa massa, nenhum pedaço daquela massa vai ficar sem ser levedado por aquele fermento. Só que, de novo, é uma influência e é uma aplicação do fermento como um símbolo negativo. E este é o texto bíblico lá de 1 Coríntios. Então aqui nós temos um dito popular que tem a ver com a palavra de Deus. Mas nesta parábola especificamente, será que Jesus usa o fermento como algo negativo aqui? Sim ou não? Bom, ele está comparando ao reino dos céus, né? Então ele não pode estar usando o fermento como algo negativo. E talvez aqui exista até uma provocação de Jesus aos judeus e ao povo de Israel, porque o povo de Israel, eles tinham o hábito de fazer pães sem fermento, porque eles entendiam essa imagem negativa do fermento. Talvez seja até uma provocação quando Jesus fala: o meu reino é semelhante ao fermento, e agora ele tira aquele estigma do fermento como alguma coisa negativa e traz uma verdade a respeito da importância do fermento no uso e na prática do dia a dia. O fermento tem essa capacidade de transformação. Mesmo que você coloque, e aqui as mulheres são espertas nisso, mas hoje os homens também cozinham, né? Quanto de fermento você precisa colocar para levedar uma torta, alguma coisa que você está fazendo? Tipo, tem que ser litros? Não. É uma colher de sopa, dependendo, alguma coisa assim, né? Algumas mulheres nem sabem do que eu estou falando aqui, né? Aquelas que não gostam da cozinha. Mas eu gosto da cozinha. Então, uma colher de fermento, né? A Ana Paula faz muito bolo e tal, ela compra um pote daquele grande de fermento e dura um monte.
usa-se um monte. Muita massa é fermentada, porque não precisa de muito, ao contrário da farinha. Você precisa de muito mais farinha. Qual que seria a proporção, né? A proporção do tanto de farinha que você usa e o tanto de fermento. É muita farinha para um pouquinho de fermento. Então, há algo muito curioso que Jesus está querendo mostrar aqui. Agora, outra coisa, qual que é o custo do fermento? É uma fortuna o fermento? O fermento é baratinho, né? Talvez um potinho pequenininho, você paga R$3, R$3 e pouco. E olha que vai durar isso muito tempo. Você vai fazer muito pão e muito bolo com aquele potinho de fermento. Então, todas essas são características importantes, né? E quando o fermento é utilizado, ele vai levedar a massa toda, né? Não tem como. Então, aqui Jesus está mostrando essa característica do fermento, a semelhança do fermento ao reino dos céus. E ele está falando aqui de algo pequeno, que acaba causando uma grande transformação. Pouco do reino faz crescer muito a massa. E foi aí que eu dei o título da minha mensagem. Reino. O pouco que faz crescer. Nós fazemos parte de um reino que pouco dele faz crescer tudo aquilo que está à nossa volta. Agora vamos falar do segundo elemento dessa parábola, que é a mulher. E diz ali, não, como eu disse, não cita ela, mas era uma mulher que tinha o hábito de cozinhar e de fazer o pão e fazer a comida, né, para a sua família. Diz que ela esconde este fermento. Esta é a palavra utilizada. Tem algumas traduções que vai falar que ela mistura o fermento, porque tenta contextualizar na nossa realidade. O fermento precisa ser misturado, né? Mas você não pode bater muito, é só você pôr o fermento e forno. Precisa esforço, assim, fica batendo, tipo que nem clara em neve, né? Aquelas coisas que você precisa bater um monte. Não! Joga o fermento, mexe e vai para o forno, ou se é pão, daí você deixa crescer. Eu lembro que minha avó, ela fazia massa de pão, ela achava mal barato, né? Porque daí ela cobria os pão com cobertor e tal, para ficar bem quentinho, né? Para eles crescerem, para depois ser assado. E eu me lembro que ela misturava na massa, de repente, a gente via aqueles pão bonito, gordo, né? Gorducho, assim, aquelas coisas. Daí vai para o forno. Glória a Deus. Falar isso às 11h30 da manhã, né? É uma prova, mas amém. Vamos lá, continuar. Fiquem comigo, irmãos. Já já a gente come o pãozinho. Então, esta mulher, ela faz esta função, mas a melhor palavra aqui é esconder. Esta é a palavra original. Esconder. E nisso existe um ensinamento que Jesus quer trazer aqui. Porque ele está falando de um poder oculto. Ele está falando que o reino dos céus é um poder escondido por trás dos bastidores. E esta parábola aqui, ela vai fazer par com a parábola anterior, que é a parábola do grão de mostarda. Essas duas parábolas falam daquilo que é pequeno. A palavra do grão de mostarda fala que a semente de grão de mostarda, que é a menor das sementes, aqueles que já viram o grão de mostarda do tamanho da cabeça de um alfinete, diz que esta pequena semente, ela se transforma numa grande árvore que aninha os pássaros. Então, de novo, Jesus está falando do poder do pouco que se multiplica e cresce, mas de uma forma aparente. Agora, nessa parábola do fermento, Jesus fala do pouco que cresce, mas de uma forma oculta, no meio da farinha, no meio da massa. E ele está dizendo que o reino dos céus é assim. Então essas parábolas são muito ricas e trazem ensinamentos profundos. O terceiro elemento que nós temos aqui são as 3 medidas de farinha. E isso é citado em outra passagem na Bíblia, lá em Gênesis, quando os anjos vêm anunciar o nascimento de Isaac. Diz que Sara então vai preparar comida, né, e cozer um alimento
para aqueles homens que vieram anunciar o nascimento do seu filho. E Sara então vai e prepara 3 medidas de farinha. Existem algumas questões em relação a que seria a quantidade disso. Alguns dizem que chega aí em torno de uns 30 quilos de farinha. Algumas pessoas dizem que esta medida, essas 3 medidas, poderiam alimentar até 100 pessoas. Ou seja, esta mulher está fazendo muito pão. Tá? É uma parábola, é uma história. Né? E Jesus coloca o que seria uma medida máxima, ou seja, uma quantidade máxima que uma mulher poderia fazer em termos de farinha e levedo da massa para daí ser assado e transformar em pão. Então aqui a gente tem esses 3 elementos clareados para a gente aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ensino que essa parábola nos dá, né? Porque o princípio desta parábola é o seguinte: da mesma forma que aquela mulher pega um pouquinho de fermento, uma colherinha de sobremesa de fermento, e coloca nessa multidão de farinha, e logicamente não é só a farinha, né? Isso vai trazer talvez um pouco de água, alguma coisa para dar liga ali, e essa massa precisa ser sovada e amassada, né? Esta mulher, ela está escondendo, assim como o reino de Deus está escondido hoje no mundo. Você pode ver o reino de Deus fisicamente? Não? Jesus falou que certo dia os discípulos lá dos fariseus perguntando a Jesus: Jesus, onde é que está o reino do Senhor? Daí Jesus falou: olha, o reino não é de visível aparência. O reino de Deus está dentro de vocês. Então este reino está espalhado nessa terra, né? Através da igreja, que é agente deste reino. E este reino está escondido. Será que as pessoas sabem que o reino de Deus está em você? E que você é cidadão do reino de Deus lá no teu trabalho e tal? Talvez não. Mas a tua vida, o teu comportamento está lá. É como um fermento que está naquele lugar. Eu me lembrei de uma história, numa conferência da Universidade das Nações, que Cristina e eu participamos em 1991, em Budapeste, na Hungria. E o propósito dessa conferência, reunir missionários do mundo inteiro, era startar missões para todo o leste europeu que estava se abrindo depois do comunismo, da queda do Muro de Berlim. Então, o líder da missão, Loren Cunningham, ele teve essa ideia de reunir, então, naquela região, já tinham alguns missionários que estavam indo para aquela região, mesmo em Budapeste, na Romênia, né, Rússia, missionários que já estavam indo para lá, mas ele queria chamar a atenção dos missionários do mundo inteiro para aqueles países que estavam se abrindo, que eram então resistentes e fechados, né, que estavam atrás da cortina de ferro, como era chamado naquela época, agora aberto à oportunidade da igreja avançar. E ele fez uma dinâmica, porque ele foi pregando sobre isso. E um dia nós vimos no pátio lá, nós estávamos reunidos num colégio, que era um colégio de treinamento de crianças no comunismo. Então os meninos viviam ali naquela escola, eles eram treinados. E nós estávamos hospedados ali naquela escola. Uma mega estrutura, né? E na frente do espaço onde a gente tinha as reuniões, um auditório grande, tinha um calçadão grande. E um dia nós chegamos lá, tinha uma piscina montada neste calçadão. E essa piscina piscina de plástico, dessas de criança, mas uma piscina grande. E ela estava de água até mais ou menos metade da sua altura. E daí, metade talvez um pouco menos, né? Assim, tinha talvez um palmo e pouco de água, né? E daí o Loren, ele disse o seguinte: a gente teve um tempo de oração, ele disse assim: agora você vai sair desse lugar, você vai ter um tempo com Deus, tinha um bosque grande assim perto, árvores e tal, e você vai orar pelas nações do mundo e perguntar a Deus aonde Deus quer te usar. E você vai trazer uma pedra desse teu lugar de oração. E daí nós fomos fazer isso, né? Ficamos talvez meia hora, 40 minutos nesse tempo de oração. Todos voltamos com uma pedra ao redor da piscina. A gente devia estar mais ou menos umas 800 pessoas ali. E de repente cada um com uma pedra na mão. E ele disse assim: agora coloque a pedra no continente sobre o qual você orou e você acredita que Deus quer te usar. E daí todo mundo começou a colocar essas pedras.
800 pessoas colocando as pedras. E muitas pedras iam para a África, muitas pedras iam para a Ásia, algumas pedras iam para a Oceania, outras América do Sul, América do Norte. E essas montes de pedra começaram a crescer ali nos continentes. Depois que todos colocaram as pedras, ele nos chamou a atenção para o seguinte, que poucas pedras haviam subido acima da superfície. Todas elas estavam debaixo da água. E ele disse assim, assim é o reino de Deus. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos orar, nós podemos avançar de uma maneira escondida e oculta, sem que ninguém perceba. Quando as pessoas começarem a perceber, o reino já está lá. Quando começar a aparecer o reino de Deus no teu trabalho, na tua escola, na cidade, o reino já está lá. O reino já foi estabelecido. E pessoas estão sendo alcançadas no reino. Este é o sentido desta parábola. O reino é como um fermento escondido em 3 medidas de farinha. A igreja de Jesus Cristo, ela foi introduzida por Deus nesse mundo para este propósito. Eu preciso trazer comigo um pouquinho de fermento. Não precisa ser um saco de 1 quilo de fermento. Mas se você tiver uma colher de sobremesa de fermento que representa o reino de Deus, uma massa que está representando aqui os nossos contextos, as nossas cidades e o mundo, podem ser levedados por este fermento. Esta é a missão da igreja. Jesus usa várias ilustrações a respeito da missão. Lá em Mateus 5 ele vai falar, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Se a luz ficar escondida, ela não tem função, ela não vai brilhar, ela não vai iluminar, não vai dissipar trevas. Se o sal não salgar, ele perde o seu sabor, ele pode ser jogado fora porque não presta para nada. Jesus está falando da nossa missão como igreja, e aqui ele está falando que a igreja é aquela que leva esse fermento para todos os lugares por onde ela passa. Ela traz em si o fermento ao qual o reino de Deus se assemelha. Muitos sabem aqui que Cristina e eu começamos o nosso ministério na Jocum do Rio de Janeiro, em 1989, direto do túnel do tempo, né? 1989. E nós chegamos lá, nós éramos mais ou menos em 20 pessoas na base onde nós estávamos. Eram 12 alunos, o restante eram obreiros. 20 ou 25 pessoas. E o nosso alvo e o nosso desejo era transformar o Rio de Janeiro. Um alvo interessante, né? E a liderança da base ali, ela tinha uma visão e recebido uma palavra de Deus sobre lugares antigamente assolados iriam ser restaurados, uma palavra de Isaías. E nós começamos a trabalhar por onde? Pelos morros. Nós começamos pelas favelas, por aquele lugar que ninguém quer ir, pelos lugares mais difíceis e terríveis, por todo o contexto de uma favela no Rio de Janeiro. Eu lembro que naquela época eu fiz uma pesquisa junto à FAFERJ, né, que é uma fundação que tem o cadastro das favelas. Existiam no Rio de Janeiro 880 favelas, ou morros, isso em 1989, e muitas pessoas vivendo nesses lugares. Nós começamos então a fazer um trabalho no Morro do Borel. O Morro do Borel fica na Tijuca, para quem conhece o Rio de Janeiro, num lugar muito bom, né? Bem central, é tipo o hub, assim, é o eixo do rio, porque todo mundo passa pela região da Tijuca, é um bairro bem conhecido. E o Morro do Borel ficava ali na Avenida São Miguel, como o Pedro Borel gosta de cantar, né? Você está numa avenida normal de uma cidade, num bairro, e de repente uma rua super íngreme, pronto, você entrou no morro. E daí ali você vê de tudo, né? Eu pude ver ao vivo e a cores coisas que eu só assistia na televisão, tipo homens armados até os dentes, tráfico de droga, assim, vendendo um sacolão de papelote, cocaína e tal, né? Vendendo assim no terreirão. Nós entramos fazer trabalho nesse lugar. Bom, resumindo essa história, nós começamos com essa visão de abençoar a comunidade, né? Começamos com um ambulatório médico. O problema de saúde era muito crítico, como até hoje é, e começamos ambulatório médico. Depois de um tempo foi feito creche para as crianças, escola de música, enfim, uma série de coisas. Naquela época, o Morro do Borel era conhecido como o morro mais violento do Rio de Janeiro. Era o morro mais violento.
Hã? O cara que comandava o negócio lá era top. E ele estava preso naquela época, mas ele comandava o tráfico da prisão. Depois de alguns anos, nós começamos a ver noticiários dizendo que o Morro do Borel já não era o morro mais violento. Por quê? Porque o fermento foi colocado lá. E o fermento começou a mudar aquela comunidade. Muitas pessoas se converteram. Eu tenho um amigo querido que se converteu do tráfico de drogas, do Comando Vermelho, nesta época. E até hoje está firme. E é pastor. Então, fermento. Um pouquinho de fermento. Aquele poder oculto do reino de Deus. Que transforma. Você não consegue enxergar com os teus olhos. E por isso que nós, igreja, precisamos ter uma percepção espiritual do que Deus está fazendo no mundo. Porque daí a gente olha os jornais, né, televisivos aí, e a gente fica pensando, meu Deus, cadê Deus? Tanta desgraça, né? Só que lá naquele jornal que você assiste, lá às 8, 9 horas da noite, não vai contar, o reino de Deus está avançando, a igreja está pregando o evangelho, agora no carnaval, né, teve uma celeuma absurda lá, por causa da história da representação de Cristo pela Mangueira, enfim, um monte de gente começou a falar um monte de coisa, e daí o meu amigo, meu irmão, né, Pedro do Borel, ele chega lá e ele fala, a igreja estava evangelizando naquele lugar, Jesus estava no carnaval, sim. Não naquela representação da Mangueira, mas a igreja de Jesus Cristo estava lá. E muita gente foi salva. A gente pregava o evangelho nas 4 noites de carnaval, por muitos anos lá no Rio de Janeiro. Isso ninguém conta. E daí a gente fica falando que... Eu lembro que às vezes eu vi uns crentes falar assim, ai pastor, acho que no céu vai ter pouca gente, né? Porque olha, é tão difícil, né? Pregar o evangelho, as pessoas não querem saber de Deus. Daí eu pensei assim, gente, misericórdia, né? Pouca gente, imagina, vai lá, Jesus morreu por meia dúzia. Jesus morreu por meia dúzia de pessoas. É assim que a gente entende na Bíblia. Eu disse assim, olha, eu prefiro crer na visão do Apocalipse, né? Que diante do trono existem pessoas que representam nações, tribos, povos, línguas e raças de todos os lugares, de todas as etnias diante do trono do Cordeiro. Eu prefiro crer nessa visão do que nesse papo de crente que fica falando que o céu vai ser pequenininho. Porque é o fermento, é a força da levedura. Está se animando aí? Deixar um pouquinho de fermento essa semana? Tipo, vai jogando um pouquinho assim, dá uma misturadinha. E Jesus então ele fala sobre isso, o princípio, o ensinamento é sobre isso, sobre esse potencial extraordinário do reino de Deus. Há um potencial extraordinário do reino. E isso, querido, não depende de você. Não depende de mim. Não é o que eu faço. Não é como eu oro. Não é o quanto eu conheço da Bíblia. É o reino. E se eu vivo o reino de Deus, eu trago este reino comigo. E lanço esse fermento do reino em todo lugar que eu passar. Deixa o fermento fazer a função dele. Deixa o fermento fazer. A gente não precisa se preocupar com isso. Pense na expansão do reino de Deus. Eu estive no Nepal o ano passado. Já 2016, 2 vezes, né? 2016 e 2019. Encontrei o Rafael lá, né? Rafael teve um ministério longo na Índia, agora está aqui em Curitiba para um tempo de treinamento. Eu conheci Rafael lá no Nepal. Eu estava vendo algumas estatísticas que em 1951 da nossa era, não tinha registro de nenhum cristão dentro do Nepal. Nepal é um país que hoje talvez tenha 40 milhões de habitantes. Depois de 10 anos, houve um registro de 458 cristãos. Hoje o Nepal já está com 375 mil. Li alguns relatos que depois do terremoto, você estava lá no terremoto, né, Rafael? Depois do terremoto que aconteceu em 2016, um terremoto bem intenso, diz que o evangelho assim fez... cresceu muito. E por isso que agora está havendo resistência por parte dos governos em tentar cercear este crescimento. Por quê? Porque as pedrinhas começaram a passar para cima da água, gente. E o povo começou a enxergar, opa, vamos acabar com esse negócio, é só um pouquinho aqui. Só 376 mil comparado com
40 milhões, a gente dá um jeito, né? Mas com o reino de Deus ninguém pode, né? Com o reino dos céus ninguém pode, porque esse reino cresce e avança. Então, queridos, essa é a realidade. Nós temos experiências aqui muito próximas. Nós temos uma escola que nós já temos um relacionamento com eles há pelo menos 10 anos. Lá no Tanguá, uma escola municipal. Nós começamos esse trabalho no Tanguá em 2007. A liderança da igreja indo para aquele lugar e orando naquele bairro, sem ter ninguém, nenhum convertido. De repente, Deus trouxe uma família que foi restaurada e resgatada. Começamos um trabalho naquele lugar. Já há uns 10 anos, talvez 2010, até um pouquinho antes, o pastor Chico, que está responsável pela congregação, começou a fazer contato com uma escola. Hoje nós temos porta aberta nessa escola municipal. A igreja tem todo o espaço e a escola tem sido abençoada. Muitas professoras cristãs estão ali também orando e um trabalho tremendo que está acontecendo ali. A Ana Juque, quarta-feira nós oramos por ela aqui. A Ana Juque vai coordenar o trabalho de reforço escolar, que já foi feito o ano passado inteiro. E a diretoria e as professoras da escola perceberam uma mudança nas crianças, a partir desse tempo de reforço escolar. As portas estão abertas. Essa semana eu falei com a diretora dessa escola, semana passada, convidando-a para participar conosco aqui do culto. E ela me disse: pastor, eu fiquei sabendo que a Carleni é uma ovelha nossa lá do Tanguá. A Carleni agora é diretora do Alberto Krause. Alberto Krause é uma escola estadual que tem do lado, alguns metros para cima. Só que pensa numa escola virada no Saci, né? Uma escola difícil, desafiadora. E a Carleni, agora, nossa irmã em Cristo, é diretora desta escola. Porque a Carleni está com o fermentinho dela lá, né? A mulher de Deus, a célula dela vai se multiplicar nessa noite. Fermento. Fermento sendo colocado. Queridos, eu encerro essa palavra dizendo o seguinte: você e eu, que fazemos parte do reino de Deus, carregamos esse fermento. Se tiver velho, ele não vai funcionar. Daí você joga fora e adquire um pouquinho mais. Um fermento poderoso, né? Um fermento bom, porque às vezes fermento que não usa muito também, fica ruim, né? Você, mulher, carrega fermento na sua vida. Porque você não é uma mulher comum. Você é uma mulher que foi redimida, foi salva, foi lavada pelo sangue de Jesus. Uma mulher que conhece o sacrifício de Jesus. Uma mulher que vive a plenitude da liberdade que Ele te deu. Você não precisa lutar pela liberdade, porque você já tem essa liberdade. Jesus já conquistou isso para você. Carregue esse fermento. Carregue esse fermento dentro da sua casa. Talvez o reino de Deus precisa crescer na sua casa. Carregue esse fermento no teu salão de beleza, com as tuas vizinhas. Leve esse fermento e jogue um pouquinho de fermento por onde você for. Mistura na massa e você vai ver as coisas acontecendo. Esconda esse fermento na vida de outras mulheres. Porque um pouquinho de fermento vai fazer o reino crescer. E você vai ver resultados disso. Célula, esconda esse fermento na vida de famílias, na vida das outras pessoas que vocês estão orando. Um pouco de fermento, mas semeie esse fermento na vida das pessoas. Esconda na massa, que são essas pessoas que estão carentes pelo Evangelho e pelo reino de Deus. O reino de Deus é escondido neste mundo por meio da igreja. Não precisamos anunciar, a mídia não precisa falar. Nós estamos fazendo como aquela dinâmica, estamos colocando as nossas pedras nessa cidade, nesta nação, nas nações do mundo, através das nossas orações, do nosso testemunho, de pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo, e o fermento vai fazer o seu papel. O fermento irá se comprometer em levedar toda a massa. E eu digo para vocês, essa massa tem crescido, e eu não quero ficar fora dessa história. Eu quero continuar misturando o fermento. A escola lá da Kátia, lá em Colombo, que a gente já está de olho, né? Ah, tá aí, é Cláudia, né? Não. Como que é teu nome? Cristiane. Ah, eu conheci a diretora lá da escola? Não. A Cláudia é diretora? Ah, ok. Cristiane, Deus abençoe você, Cristiane. Então a gente está falando disso, né? Levar esse fermento e misturar o fermento nessa massa.
O reino de Deus é escondido pela igreja. Eu ando em todos os lugares, você anda em todos os lugares, no teu trabalho, no teu dia a dia. Lance esse fermento, porque o reino de Deus é semelhante ao fermento. Vamos ficar em pé? E vamos orar para a gente poder viver essa realidade de reino e podermos lançar o fermento da palavra de Deus, do reino de Deus, por onde a gente passar. Vamos pensar nos jovens, nos universitários, nas donas de casa, nas médicas, nos enfermeiros, pessoas as mais diferentes possíveis, nos nossos vizinhos. Vamos lançar esse fermento do reino de Deus sobre a vida dessas pessoas. Você e eu somos agente disso neste tempo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo desafio dessa palavra. Obrigado porque o reino já foi estabelecido por Jesus Cristo naquela cruz. Pai, nós te bendizemos e te louvamos porque hoje a gente faz parte disso. E o Senhor nos ensina aqui que o reino de Deus é semelhante ao fermento. Algo tão pequeno, mas que pode fazer crescer, que pode transformar realidades, Deus. Nós começamos esse culto falando de um Deus do impossível. E nós entendemos que o reino de Deus chega para transformar o impossível em possível. Deus, que o nosso coração seja alimentado com fé, que o nosso coração possa, Deus, se encher, Deus, dessa convicção, Deus, de que, Deus, nós somos agentes do reino de Deus, para esconder esse fermento em tantos lugares quantos o Senhor nos levar, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.